Olá, boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live pontualmente aqui às 8, um pouco mais cedo do que as outras que foram às 21, né? Hoje o meu convidado especial, acho que ele já está aqui conectado, é o Alê, missionário Alê. Ele é da minha igreja, Igreja Batista Boas Novas, e ele tem um trabalho muito bacana que eu quero que ele compartilhe com vocês, quero que vocês conheçam, quero que a gente troque uma ideia, quero que vocês interajam aqui comigo. Ontem eu pedi para o pessoal mandar perguntas, o pessoal mandou várias perguntas para o Alê, né? Além do padrão, né, do que a gente já vem conversado com as outras pessoas, né? De querer saber um pouco mais da vida, porque assim, no dia a dia, quando a gente tá conversando com o pessoal na igreja, a gente acaba deixando tudo muito superficial, né? A gente pesca uma história, conversa um negócio aqui, um negócio ali, e a gente acaba não tendo um relacionamento profundo com as pessoas, né? Quanta coisa bacana as pessoas têm para apresentar, para contar, para a gente conhecer, e a gente acaba que vai pincelando as histórias e não vai tendo conexões mais profundas com essas pessoas, né? E essa é a ideia dessa live, para a gente sair da nossa bolha, para a gente sair do que está nos deixando muito introspectivo aqui na nossa vida, nos nossos pensamentos, na nossa casa, nos nossos problemas, enquanto tem muito mais outras coisas que a gente pode pensar durante esse período e se programar para o futuro, né? Quem sabe, com o missionário Alê compartilhando um pouco do que é os projetos dele, quem tá aqui não se interessa em também participar e entrar nessa, não é verdade? Muita gente já participou desses projetos, muita gente já colaborou de alguma forma, e essa pode ser a oportunidade de Deus falar ao seu coração, né? De falar com você de alguma forma e você, de repente, se interessar também em entrar nessa com o Alê, né? Então eu já vou começar aqui chamando o Alê, né? Que ele já pediu aqui a participação, a solicitação. E aí, Alê, já tá na área? Olá. Olá, Para mim ainda tá preta a tela aqui. peraí. Vamos lá que eu consigo aqui. Eu pedi aí, pronto. Achei. Olá, Muito pessoal, bom, graça e paz, povo de Deus. A paz, Yara, tudo bem? rapaz. Que alegria, Lê. Tá me ouvindo Essa é bem uma aí? característica sua. Tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Ah, Ale, legal. todas as vezes que eu e eu acho que os irmãos se encontram pelo corredor da igreja, todo mundo vê você sempre muito alegre, muito feliz, e isso é uma característica sua. Não tem tempo ruim para você, né, Ale? Não, graças a Deus não. E se tiver ruim, Jesus deixa ótimo. Ele resolve tudo. É isso aí. E aí, eu tava aqui, né, falando que quantas vezes a gente conhece pessoas que têm histórias tão interessantes, coisas tão bacanas para compartilhar, e a gente não tem um tempo de qualidade com essas pessoas para compartilhar isso, não é verdade? Ou não tem uma conversa estruturada com os tópicos do que a gente quer saber, né? A gente acaba tornando os relacionamentos muito superficiais, mesmo a gente querendo se aprofundar, né? E aí, pensando nisso, essa live, né? Muito legal, viu? Quero agradecer a oportunidade. Obrigado, Yara, por essa oportunidade de a gente estar falando sobre missão, falar um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho missionário. E a gente fica muito feliz com isso, porque eu creio que através dessa live muitas pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo para fazer missões junto conosco, né? Que a obra do Senhor
todos são bem-vindos para fazer a obra do Senhor junto conosco, e o campo missionário é um campo bem necessitado, que é o sertão, e todos os cearenses são chamados para a seara. E aí, Ale, vem a minha. Para a gente seguir uma linha assim, né, para não pular nenhuma etapa, eu queria saber primeiro de onde você é, onde você nasceu, um resumo da sua história. Olha, eu nasci aqui em São Paulo, né? Porém, minha mãe, ela é baiana, meu pai é de Petrópolis, né? Lá do Rio de Janeiro, mas eu nasci aqui, né? E com meus pais se separaram, eu ainda era criança, e minha mãe, ela retornou para a cidade de onde ela era, de onde ela é, onde ela nasceu. E lá a gente foi junto com ela, a gente viveu um período bem curto da nossa infância, é muito difícil, né? E com uma base uns 12, 13 anos, a gente retornou para São Paulo e a gente se manteve aqui, né? Aqui em São Paulo. Porém, Bruna Nossa, é baiana, viu? tá vendo? Por essa resposta, eu não esperava. Eu jurava que você era nordestino. Não, eu sou paulista, paulistano, né, da Zona Leste, São Mateus, né, Sapopemba. Nasci no Hospital Tatuapé, bem da Zona Leste, né? Bem Mas da leste. eu tenho essa ligação muito forte com o Nordeste, né, através da minha mãe, né, e a gente acaba pegando o linguajar, o jeito, né, e muitas pessoas acham que eu sou baiano, porém não sou baiano, né, apesar que eu Ah, amo o povo baiano, né, tanto que eu eu vi casei com que uma baiana. então, aí já isso já vai me justificar alguns pontos aqui que eu não estava conseguindo conectar. Primeiro, porque você é roqueiro. Isso. E aí eu ficava assim, como assim? É um roqueiro baiano? Como é que é isso? Olha, Eu achava que você fosse do Nordeste e que tivesse fosse de uma banda lá de rock do Nordeste, uma coisa assim. não, a nossa banda, inclusive a história de questão de banda e música, isso caminhou muito comigo, sabe? Eu amo músico, né? Teve um período que eu trabalhei numa gravadora, depois eu montei uma loja de CD, comecei a vender CD, inclusive é muito legal que antes da gente fazer parte da Boas Novas nos acolher como missionário, eu trabalhava vendendo CD para poder juntar dinheiro, comprar Bíblia, se manter num trabalho missionário, e era muito difícil a nossa vida até conhecer a nossa igreja, né? Então eu trabalhei sempre com música e eu tinha banda, né, que também foi uma vertente do trabalho missionário, né, que é a banda Elohim, tem muita gente que conhece, a gente tocou bastante, né, em vários eventos aí, né, de 5 anos para cá que eu comecei a abraçar mais a obra missionária, né, mas a gente fez muito trabalho missionário com a banda, inclusive a gente tocou muito aqui no Tatuapé, ali nos barzinhos ali do São Judas, né, e a gente evangelizava através do rock, a gente entregava Bíblias também, Novos Testamentos, né? Então, em plena madrugada, cheio de louco, né? Cheio de louco nos barzinhos, né? E como a gente encontra gente desviada? Porque quando a gente começava a tocar, os caras se ligavam que essa banda é diferente, os caras falam de Deus, os caras falam de Jesus. Incrível que o Espírito Santo tocava nessa turma desviada que estava lá no mundão e vinha falar conosco, e ali era a oportunidade de a gente falar, olha, rapaz, você tem que voltar para a casa do Pai, né? Você tem que voltar para o Senhor Jesus. E muitos jovens foram tocados pelo Senhor através da obra missionária com a banda, né? Eu também tenho essa com a banda. Inclusive a turma que toca comigo, a gente tá junto até hoje. Então quando eu venho para cá, para São Paulo, eles ficam já na expectativa. Olha, a gente vai tocar porque a lei está chegando, né? E a gente sempre levou a banda como um ministério e uma coisa bacana, legal, um hobby,
né? Não com uma coisa tão profissional, porque São Paulo, Brasil, não tem como você viver de música, é muito difícil isso, ainda mais com o estilo que a gente leva musicalmente, né? Que é um estilo mais de um rock pesado, a gente toca muito evento de motociclismo, né? E foi um período maravilhoso, né? Então eu já mando um abraço para todos que gostam aí da banda Elohim, né? E Pessoal do também a Rota turma que também, né? toca. Olha, a gente está na expectativa aí de voltar, né, os eventos no nosso país aí, em São Paulo, porque a gente já está na agulha aí para tocar no Biker Fest que vai ter esse ano aí, se Deus permitir, a gente Sim. tocar aí, em nome de Jesus. Aí já vem a minha próxima pergunta, né? Nem todo mundo que está aqui provavelmente conhece, então eu tenho que dar umas mini introduções, né? Tranquilo. O Ale é casado com a Bruna e ele tem uma filhinha, Pérola, de 5 meses, né, Ale? E Tá ali, aí, tá no quartinho ali, mamando, viu? Daqui a pouco ela vem aqui, viu? tá bom. E Vou ela trazer tá ela a aqui. coisa mais linda, tá muito fofa. E aí vocês comemoraram com a festinha do tema do Rota, né? Que é uma coisa super bacana. Para quem não conhece, o projeto Rota 316 é um projeto de alcance, né, da nossa igreja. Com E eu certeza. acredito que ele traz muito resultado por onde passa, né? Eu acho que é um grupo muito bacana. Eles estão E sempre fazer parte, ó, e fazer parte desse grupo é muito legal, porque é um grupo com o objetivo de alcançar almas, vidas, de motociclista mesmo, a galera que gosta de moto, né? E onde a gente passa, eu faço parte, né? Onde a gente passa e o pessoal passa e faz as viagens, eles evangelizam, entrega sempre uma Bíblia ali, tem a própria Bíblia do Rota, né? Então é um grupo cristão de motociclismo que não tem bagunça, não tem palavrão, não tem baixaria, mas é para curtir a natureza, viajar, curtir moto, e é muito legal. Até convido você a entrar em contato com o Edu, que é o presidente lá, para poder fazer uma live e falar um pouquinho desse ministério que, olha, é joia, eu faço parte, estou junto com eles. o Edu é meu amigão, meu. Eu vou chamar ele sim pra gente conversar. Não É, sei eles se é são, ele que tá aí é, no ele é um cara que é o seguinte, o negócio dele é churrasco, viu? É churrasco, já vou falar para ele que o negócio dele é churrasco. Ele deve estar E morrendo de aí, vontade de fazer um churrasco. agora com a Pérola, você vai fazer o quê? Já tem cadeirinha pra Pérola pra botar na moto? Olha, a gente dá um jeito, viu? Não tem, a gente dá um jeito. A gente vai, Então a gente tá vai bom. pensar em alguma coisa aí, viu? E aí, uma coisa que o pessoal sempre tem curiosidade, né? Toda vez que vem alguém aqui conversar na live, o pessoal quer saber como que conheceu a esposa. É uma coisa frequente, o pessoal gosta de histórias românticas, que eu acho que é para aquecer o coração, entendeu? Que o pessoal tá meio desacreditado, sabe? Olha, ela acabou de aparecer ali, já começou a olhar para mim. Olha, eu vou contar, né? Agora todo mundo, olha, presta atenção como Deus preparou tudo, né? Eu estava desacreditado na minha área sentimental, né? E por N situações, né? Tive decepções amorosas e tudo mais. E eu resolvi falar, olha, essa área na minha vida eu coloquei na mão de Deus, mas uma coisa que eu fazia era orar. Não porque eu queria orar, mas eu orava por obediência. Então eu orava sobre a área sentimental da minha vida. Porque o nosso Deus, viu, galera solteira? O nosso Deus, ele ama a família. O projeto de Deus é a família. Inclusive, a gente está no mês agora, mês da família. E incrível que pareça, essa oração eu orava por obediência, desacreditado até. Mas eu orava por obediência, porque eu achava que não daria certo, porque todos os meus relacionamentos não deu certo. Não deu certo, né? E eu fui fazer missões, né? Depois eu vou contar como eu comecei a fazer missões, né? Fazer missão. Então, o que que acontece? Eu fui visitar a minha avó e tudo mais, comecei a missão, e eu estava na casa, hospedado na casa de uma das minhas tias lá. A única tia que eu tenho lá, eu estava hospedado na casa dela.
E tem uma festa lá que é no povoado, que todo mundo do povoado participa. Qual E que é eu o tava lá, povoado? hã? Qual É um que é o povoado, povoado? povoado raso. O nome chama Raso. Raso. É, povoado raso. Da cidade de Nova Soure. Da cidade de Nova Soure, que é a cidade onde minha mãe nasceu e aonde a Bruna também nasceu, né? Essa cidade. E aí, o que, que aconteceu? Eu estava na casa da minha tia e todos os meus primos, a minha tia, todo mundo ia para essa festa. É uma festa de forró local, né, de São João, só que o nome era de São Pedro, festa de São Pedro. Festa junina, isso, festa junina. Aí eu fiz o seguinte, olha, eu vou, mas eu vou com propósito. Eu peguei, coloquei numa sacola vários evangelhos de João e eu fui para essa festa junina de São Pedro. E aí eu comecei a entregar para as pessoas lá nessa festa, as pessoas que estavam mais afastadas, né? E do nada eu vi uma moça bonita lá, né? E cheguei nela, entreguei o Evangelho de João, né? Ela não era convertida, né? E eu comentei com Deus, eu falei, puxa Deus, você salva tanto tranqueira, não vai salvar uma moça tão bonita assim. Bateu E um aí, papo com Deus. eu dando conselho para Deus. Isso é interessante, viu? Muito interessante. E aí se passou, ela pegou, né, o Evangelho de João e tudo mais. E 2 semanas depois, eu fui evangelizar na escola, que ela estava no último período do colégio, e eu fui evangelizar na escola que ela estudava. E eu entrei em uma das salas dela, uma das salas da escola, e ela estava lá. E aí eu fiz o trabalho de evangelismo, tudo mais, todos os alunos oraram, e ali naquele momento, e ela me reconheceu, eu conheci ela, tem uma troca ali de olhar, né, eu te conheço e tudo mais. E ali ela fez a primeira oração sincera dela, né? E ali Deus começou a trabalhar no coração da Bruna. E Deus também colocou uma pessoa muito, muito especial, que é a Julie, que era a companheira de evangelismo, do grupo de evangelismo que a gente trabalhava junto lá no sertão. E começou a evangelizar a Bruna, né? Começou a explicar. Eu retornei para São Paulo porque eu ia uma vez por ano. Eu juntava recurso, trabalhava, né? Vendia CD, a galera lembra disso. Eu juntava recurso e viajava para lá. E naquela época eu tinha um cabelo grande, comprido, roqueiro, né? O pessoal achava até estranho, como um missionário cabeludo aqui no sertão da Bahia, né? O pessoal que é mais tradicional se assustava bastante, né? Mas Deus ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. É muito muito legal isso. E eu O obedeci a irmão voz do Senhor. Oswaldo tá te zoando aqui. Ele falou que ela tinha problema visual. Não, é que olha, primeiro Jesus salvou, calma, não é assim. Primeiro, Deus colocou um olhar espiritual, porque ela olha para mim espiritualmente. Ela viu uma coisa que eu acho que o Oswaldo nunca vai ver. Ah, E essa olha, foi boa. presta atenção o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu retornei, comecei a trabalhar, juntar Bíblia, juntar recurso e desencanei. Quando eu retornei no ano seguinte, a Bruna já estava fazendo parte do grupo de jovens e no grupo de evangelismo. Nesse período de um ano, ela aceitou a Jesus como Salvador, ela teve um encontro com Deus, né? Ela teve uma experiência também pessoal com Jesus, que aí depois você pode perguntar para ela. Ela teve um sonho e deu claramente, Jesus evangelizou a Bruna, né? Foi algo muito, muito pessoal mesmo. Ela teve uma experiência viva com o Senhor Jesus. E quando eu cheguei lá, ela fazia parte do grupo de evangelismo.
e também do grupo de jovens, né? E ela estava se preparando para o batismo. Inclusive, eu participei do batismo dela, né? E bacana que ela começou a fazer o trabalho de evangelismo junto conosco, com o grupo de jovens. Nisso a gente pegou uma amizade muito bacana. Só que a gente começou a conversar demais, né? É sempre assim. E a gente se tornou amigos. Até hoje a gente é amigo. Além de ser casado, família, a gente tem uma amizade muito legal. A gente é muito parceiro, né? E eu fiz um convite para ela, né? Depois de um bom tempo de amizade, eu falei assim, olha, eu vou resumir porque tem muitos detalhes, né? Mas aí eu É, convidei ela para conversar. tem que resumir bastante, que já foi 20 minutos da live. A Natália Cunha falou para mim que a gente vai ter que fazer duas lives, porque você fala bastante. Ela falou, não, vamos fazer duas lives com a Lê, porque não vai dar uma live só. Eita, tá bom. Vamos correr. Aí eu convidei ela para a gente conversar. E nisso que a gente conversou, né, ela aceitou. Eu falei assim, glória a Deus, né? O milagre já viu um sinal da pequena nuvem. E aí eu perguntei para ela se ela queria namorar comigo. Ela pediu um tempo para orar, para Deus confirmar no coração dela. E 2 semanas depois, ela confirmou o namoro, a gente começou a namorar, ainda assim, bem no sigilo. E depois a gente firmou o nosso namoro e eu retornava para São Paulo, a vida normal, fazia missão em outra cidade. A gente namorou durante 2 anos e 2 anos a gente noivou com 6... Noivou, né? Namoramos 2 anos, aí noivamos e ficamos mais 6 meses noivos e casamos. Não foi o total 2 anos e meio à distância e a gente conversava muito pelo telefone, né? Então foi bem bacana. A gente se guardou no Senhor, né? Casamos debaixo da bênção do Senhor, conforme a palavra de Deus nos ensina. Então a gente tem Isso é legal muito você orgulho disso. compartilhar. E é muito bom você compartilhar esses detalhes, porque tem um público jovem bem grande também que assiste as lives aqui, né? Então é bacana para quem é um incentivo para a gente, né? É É, verdade. Olha, e Deus ouve a nossa oração. Acho que vocês solteiros que estão ouvindo aí, olha, o primeiro passo é você servir ao Senhor. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a obra do Senhor e Deus me deu além do que eu pedi. Deus me deu uma família. Deus me deu um ministério. Deus me deu uma igreja que me ama. Que Deus me deu além do que eu posso imaginar, né? Então, primeiro eu obedeci à voz do Senhor, que é pregar a palavra de Deus aonde Ele quer que a gente pregue a palavra do Senhor. Então, é importante a gente obedecer à voz do Senhor e servir a Ele com alegria. E as demais coisas serão acrescentadas. E seja fiel a Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a fidelidade ao Senhor é muito importante. É muito importante você se guardar para Ele. Se guardar para o Senhor. Porque no tempo certo e na hora certa, você vai desfrutar de um casamento verdadeiro, tranquilo, na paz. Né? Você vai servir ao Senhor junto com aquela pessoa que você ama. Você vai compartilhar coisas maravilhosas que Deus realiza através da família e debaixo da bênção do Senhor. legal. A Ale, gente, então agora a você. gente tem 7 anos casados Nossa, tudo e uma, isso, Ale! e uma bebê. Isso, tudo Olha isso. que legal. Eu não sabia que você tinha tanto tempo de casado, eu achei que era mais recente. Porque eu lembro que quando você foi apresentado na igreja, tinham falado alguma coisa do tipo que vocês tinham acabado de casar, alguma coisa assim. Mas A então era um gente, pouco a mais gente foi em recente. 2014, 2015. 2014. 2015 que a gente foi para a igreja? 2015 que a gente foi para a igreja. Então a gente tinha 2 aninhos só de casados. A gente Ah, estava tá. bem no começo, tudo difícil, fazendo E como é missão em que cima de uma vocês, moto, fazendo missão em cima de uma moto, como é né? que vocês conheceram a Boas Novas? Como é que foi isso aí?
Ah, interessante isso, viu? Foi algo, a gente estava orando há muito tempo para que Deus mostrasse uma igreja que ama missões e foi coisa de Deus. E com muito receio, um medo brabo. Foi o seguinte, um casal que nós amamos muito, né, que foi canal de bênção até hoje, nos ajuda na missão, ora por nós, nos apoia, que faz parte da Boas Novas, que é o Edu e a Andréia. A Andréia, ela, você vai lembrar da Andréia. A Andréia, ela é sobrinha da Marta, do pastor Wagner. A Não sei se Andrea você é. lembra. Andréia, ela é sobrinha da Marta. Ah, tá, tá. Uhum. É, ela parece muito com a Com a filha da Nai. Marta. É isso, olha, a cara, uma é idêntica da outra. Parece muito as duas. E na época É, de eu jovens, pedi pra você perguntar porque cortou aí, agora eu entendi. eu tenho uma amizade com a Andréia desde a adolescência, né? Que a gente Hum. tocava, grupo de jovens, ia muito para os eventos de banda, de shows cristãos, e a gente tem uma amizade há muitos anos já. E ela casou com o Edu, né? E ela e o Edu preocupado conosco, né? Porque ela vem acompanhando eu fazendo missão sozinho, tudo muito difícil, recurso muito pouquinho, né? Eu colocava gasolina e recém-casado. Ele falou, Ale, os dois falaram, Ale, eu vou apresentar você para o nosso pastor, para o meu tio, pastor Wagner. Ele ama missões e ele vai amar esse projeto seu. E a gente com todo receio, com medo, né, aquela coisa, né, bem tímida. E Deus preparou um dia para a gente ir falar com o pastor Wagner, a gente assistiu o culto. Eu lembro que foi uma Páscoa, né? Foi a Páscoa de 2015. A Páscoa de 2015. Foi a Páscoa de 2015? Foi? Foi. E depois do culto a gente foi falar com o pastor no gabinete. E a gente começou a falar para o pastor Wagner como a gente fazia o trabalho missionário e tudo mais. E aí, pronto, a gente foi até meia-noite e meia conversando sobre missões. Ele amou as missões, o trabalho missionário. Ele falou: Ale, você precisa de um nome e nós vamos levar essa turma da igreja para fazer missão lá no sertão com você. E a gente vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos. Nós vamos estar juntos fazendo a obra de Deus. E aí, Aí pronto, já foi. vem a minha próxima pergunta, né? Porque Lucas 9 é o nome do projeto que você tem ou mudou para Salvação para o Sertão? O Lucas 9 sempre foi o nome que a gente usava para a gente fazer missão, porque precisava de um nome, né? E o pastor Wagner falou: Você tem um nome? Eu falei: Pastor, já tenho, que é Missão Lucas 9. E aí a gente criou, junto com a igreja, o Salvação para o Sertão, que é o grupo de missões da igreja que faz missão lá no sertão junto conosco. E aí é todo mundo junto, entendeu? Que é o grupo que sai todo ano, grupo de missões que sai todo ano para fazer trabalho missionário lá no sertão da Bahia junto conosco, né? E aí, se você Aí quiser, já. vem uma outra pergunta. Oi? Uma outra pergunta aí. O que abrange aí o sertão? O que abrange o sertão do projeto, né? Qual é esse sertão? Qual o sertão? O sertão é imenso, né? A parte nordestina é imensa, é grande. Então, nós estamos na parte norte da Bahia, né? É uma parte bem necessitada, né? Uma parte bem seca, mas graças a Deus tem chovido bastante. Deus tem sido maravilhoso. Tem chovido esse ano no Nordeste, a gente está muito feliz. Mas é um lugar muito castigado, né? É um lugar de uma cultura muito difícil, né? Espiritualmente falando, é muito pesado, né? Com questão de feitiçaria, de macumbaria, essas coisas, religiosidade muito forte, né? Tem muito secretismo religioso, né? Então nós estamos levando a novidade de vida, as boas novas de salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, E aí, Ale, essa como é a que parte vocês norte. lidam com essa questão?
como vocês lidam com essa questão da feitiçaria lá no Nordeste? Essa foi uma questão da Natália Cunha para você. Como a gente lida com a questão espiritual? É importante deixar bem claro que a gente não vai confrontar ninguém lá. Ao contrário, a gente vai levar a palavra de Deus. Então nós não ficamos discutindo com as pessoas sobre a religiosidade. Nós mostramos Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou e está vivo. Então nós mostramos Jesus, a obra da cruz. E quando você mostra Jesus às pessoas, o que Jesus fez por nós, todo argumento religioso cai por terra, né? Então nós levamos a palavra de Deus, o amor de Deus, na cruz do Calvário, e quando nós mostramos isso, todo argumento, toda discussão religiosa cai por terra, e a luz do Senhor brilha esses corações. Sabemos que há possessão maligna, né, porque as pessoas cultuam os demônios, né, mas quando o Evangelho entra, transforma, liberta e salva, que é o mais importante. Então, quando a pessoa é impactada com a palavra de Deus, o Espírito Santo faz a obra, é completa. A pessoa larga a cachaça, ele para de bater na esposa, ele começa a trabalhar, e a casinha é simples, mas é uma casinha limpa, né, e a gente vê claramente a obra do sendo realizada. Aí já me vem uma pergunta aqui sobre um assunto que eu estava conversando com meu cunhado Paulo, que eu acho que ele está assistindo aqui também, que ele comentou comigo sobre questões econômicas, se isso afeta de alguma forma o trabalho lá que é feito, né? Se as igrejas lá acabam trabalhando muito com assistencialismo de alguma forma, por ser por ser uma região talvez mais carente, você acredita que as pessoas possam se aproximar da igreja só por interesse em ter uma cesta básica ou algo assim? Ou nada a ver, isso não procede? Porque eu prefiro acreditar que as pessoas entregam a vida de coração e não que só frequentam a igreja por algum assistencialismo, né? Não, não, não. Isso não acontece, não. Mas o que acontece é o seguinte: realmente há uma necessidade muito grande. As pessoas a maioria depende do Bolsa Família, né? Só tem dois tipos de emprego lá, né? Ou algum mercado ali que tem 2 ou 3 pessoas trabalhando, ou trabalha na prefeitura, né? Algum comérciozinho pequeno ou a prefeitura. O restante é tudo sustentado pela Bolsa Família, né? A maioria é dessa forma, né? E o que acontece? No Nordeste, poucas igrejas fazem um trabalho social efetivo, né? Tanto que nós realizamos, desculpa, viu? Desculpa. Deixa eu só arrumar aqui 1 minuto, peraí. Ajeita aqui, Bruna. Pronto. Deixa eu ver, acho que... Tá me ouvindo? Tô. Tá muito baixo? Não, tá muito tá baixo? bom. Tá bom? Não, tá bom. Só não tá centralizado o seu rosto. Aí. Pronto. Tá. Então, o que acontece lá no Nordeste? As pessoas são muito carentes, necessitadas mesmo, né? A gente leva ajuda, porque também é um ser humano, precisa de ajuda, né? E através disso a gente leva a palavra de Deus, né? E é muito claro isso, né? E eu não vejo assim as pessoas indo para a igreja por causa de uma cesta básica, não, porque quem aceita Cristo lá é 880, ou aceita ou não aceita, né?
Então a gente vê isso muito claro lá, né? E aí eu já vou para a pergunta da Bruninha, que acabou de falar aí. Vou aproveitar e fazer a pergunta dela. Se teve um momento marcante que você lembra que você gostaria de compartilhar com a gente? Algum testemunho, algum momento marcante que você fala, poxa, tudo e todo esse trabalho que está sendo feito aqui no Nordeste valeu a pena por causa disso. Olha, é muito difícil a gente escolher uma história só, né? Porque é novidade de vida. Cada dia você vive um testemunho, um milagre, né? E um livramento, né? Você vê Jesus transformando as pessoas. Eu acho que isso é muito gratificante, né? Mas eu vou contar o mais recente que fica legal, né? É sobre a construção da casa da Irmã Maria, né? A Irmã Maria, o ano passado, o ano retrasado, ela aceitou a Jesus como Salvador, né? E a gente fazia culto no povoado dela, que não tem igreja, então a gente faz culto de 15 em 15 dias, debaixo de um pé de um cajueiro. A gente começou a pregar o evangelho, falar do amor de Deus, e as pessoas saíam das casinhas delas, de longe, para ouvir a palavra do Senhor, né? E nesses cultos, a Irmã Maria aceitou a Jesus e entregou sua vida a Jesus, né? E eu tava lá na Bahia e eu falei assim, senti no meu coração, eu vou levar uma cesta básica para aquela irmã. Aí eu falei para a Bruna, Bruna, vamos lá levar. Eu falei, eu tenho que lavar roupa, tem um monte de coisa para eu fazer. Aí eu chamei duas irmãs e a gente foi entregar uma cesta básica para a Irmã Maria. E quando eu cheguei lá, ela morava debaixo de uma lona, com um pau assim, estacas, né, e uma lona em cima. E ela tem roça, tudo, né? E, e quando eu cheguei lá, 10 para meio-dia, ela nos recebeu com muita alegria e chorando em lágrimas. Porque na parte da manhã, ela tinha pedido ao Senhor, Senhor, eu não tenho nada para o que comer. E a gente chegou lá e, e ela falou, ela foi a primeira experiência que ela teve em resposta de uma oração. Porque ela não tinha o que comer. E foi maravilhoso. E a gente viu a situação da Irmã Maria, uma mulher já de idade, e ela não imagina, uma pessoa com 50 e poucos anos não tem um banheiro, né? Uma lona, de dia é quente, de noite é muito frio, né? Chovendo. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, me usa, prepara pessoas para me ajudar. E um tempo depois, uma semana ou duas, os irmãos me procuraram e falaram, vamos construir uma casa para a Irmã Maria? Eu falei, vamos. E ali Deus começou a juntar pessoas, um começou a falar para o outro, e a gente começou a receber doações de material, pedreiros de várias cidades vizinhas, irmãos em Cristo, irmãos da Igreja Batista, irmão da Assembleia de Deus. É mó barato você juntar todo mundo, é muito legal isso. E os irmãos começaram a construir a casa da Irmã Maria. E não somente isso, era um discipulado. Então a gente chegava na parte da manhã, abria a palavra de Deus, lia, orava. E eu falava para a Irmã Maria, é Jesus que está fazendo isso na sua vida. É Jesus que toca no coração dos irmãos pedreiros, sair de manhã cedo e vir aqui voluntariamente, porque era na roça. Um sol quente, mulher. Você não tem noção. Na roça, os irmãos colocavam todo mundo dentro do carrinho lá, o nosso carrinho, e levava para a gente construir, para a gente ir lá, a gente construindo, e Deus começou a usar pessoas, dando porta, dando cimento, dando telha, e a gente juntou todo mundo. E em 2 meses, antes da gente vir para cá, a gente construiu essa casa da Irmã Maria. E tinha um irmão nosso que estava contribuindo de lá mesmo, que a gente descobriu que a Irmã Maria era parente dele. E aí ele mandou colocar o piso dela. E nisso ele pediu para o pai dele colocar. Só que o pai dele é de idade, né? Aquela pessoa, coração duro, né?
E eu não sabia de nada, então na hora das orações, que era de manhã, meio-dia, quando terminava o trabalho, a gente dava as mãos, orava, lia a palavra, e eu não sabia de nada, mas o Espírito Santo começou a trabalhar no coração do pai dele. E aí ele ficava impressionado, porque ele olhava para o barraquinho, eu olhava para a construção, e ele ficava maravilhado, porque ninguém nunca fez isso por ela. Muitos anos vivendo debaixo de uma lona, porque ela morava numa casinha de taipa, e a casinha caiu. E ela construiu né, aquele barraco. Resumindo a história, no dia do culto, todo mundo estava lá, os irmãos, foi uma festa. Um pastor pregou e falou: quem quer entregar sua vida a Jesus? E esse senhor de 80 anos levantou as duas mãos em lágrimas e disse: eu quero Jesus. E isso foi muito forte. Isso foi maravilhoso. E o irmão que estava conosco, né, que estava contribuindo, ele estava junto lá, ele viu o pai dele aceitando a Jesus, e ele falou assim: eu estou há 30 anos orando pelo meu pai se entregar a Cristo, porque qualquer dia ele parte, e ele precisa entregar a vida a Jesus. Então a gente foi abençoar a vida da irmã Maria, e através dessa construção, outras pessoas aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Então é um testemunho maravilhoso, né? E o povo de Deus, quando se une, o povo de Deus, quando se une para um propósito, para pregar a palavra de Deus, para levar o amor do Senhor, é algo maravilhoso. Traz vida. E onde Jesus entra, transforma. Transforma. A irmã Maria ela era alcoólatra. Então, um dia de feira, encontrava ela bêbada, jogada nas calçadas. E hoje ela é uma serva de Deus, tem sua casinha e está louvando ao Senhor. Isso é maravilhoso. Esse é o trabalho da Igreja de Jesus Cristo. Transformando vidas em todos os aspectos, espiritual, físico e social. O legal de você compartilhar isso é porque para muitas pessoas é muito vago o que é missões. As pessoas às vezes não entendem. Acha que é pegar a Bíblia por embaixo do braço e bater de porta em porta, né? E às vezes não é só isso, né? Também é isso, mas não é só isso, né? É botar a mão na massa, é mobilizar pessoas, é fazer acontecer, né? Como vocês Olha, fizeram com a casa da Irmã Maria. o trabalho do Salvação para o Sertão, por exemplo, é um trabalho que está impactando cidade por cidade. A gente fez agora, o ano passado, em Ribeira do Pombal, com a equipe da igreja que a gente foi lá. Então tem equipe de médicos que já doava medicamentos, equipe que trabalhou com as crianças, equipe de evangelismo, equipe de palestra. Então a gente evangelizou povoado juntava todos os povoados vizinhos. A gente pegava um povoado central e os povoados vizinhos iam até lá. E as pessoas eram atendidas tanto pelos médicos, era evangelizado pela doutora Camila, pela doutora Elisa, pela doutora Elaine, né, Carlos, doutor Carlos, tanto Paris quanto o Baldo, também a sua família foi um ano anterior. Então a gente tem impactado cidades por cidades, e as pessoas, elas são bem tratadas com tanto amor que elas se rendem ao amor de Jesus. Né? Então a gente não precisa. A pregação é amar as pessoas. Essa é a maior pregação que existe. Né? É melhor, é amar as pessoas. Não pelo aspecto religioso, mas sim de cuidar do ser humano, né? De cuidar das pessoas, de ouvir as pessoas. Né? Então tem um pessoal que participou aí. O Oswaldo participou junto com a sua esposa lá, trabalharam o casal junto, né? A Silvia, né? Tanta gente participou já do trabalho, a doutora Camila, a Carolzinha da igreja que canta. Então, quem Inclusive, o participa. pastor Alex mandou uma mensagem aqui.
perguntando se você se lembra daquela buchada de bode de 2016. Meu Deus do céu. E eu acho Ficou que na é quando história, vocês ficou na fizeram. história. Eu Hã? acho que é quando foi um grupo grande, né? Em 2016 foi um Não, grupo legal. 2016 foi o menor grupo. Foi lá em Ah, foi menor? Nordestina. Foi 8 pessoas. Eu vou falar, vou lembrar de cada um deles. Foi a Carolzinha, foi a Nádia, né, do pastor, foi a Nádia, foi o Vanaldo Grandão da igreja, foi o pastor Alex, deixa eu ver quem foi. Hã? Rosana, deixa eu ver, tá faltando. A Elisa do Elias, né? Elisa Paris também foi. Foi total 7. Foi 7. Quem mais? Tá faltando gente aí, viu? Tá faltando, tô ficando meio velho. Essa de 2016 foi a primeira viagem Foi a da com a primeira, Boas Novas. isso, foi a primeira viagem do Salvação para o Sertão, Uhum. né? Que tem impactado. Então a gente já fez Salvação para o Sertão, a gente fez Nordestina, a gente fez Cipó, a gente pegou Nova Soure também, Ribeira do Amparo e agora Pombal. Então a gente já atingiu 5 cidades com o Ministério Salvação para o Sertão. Os E povoados. aí, Porque os e quando. povoados, Tá, pode. os povoados, eles são mais necessitadas, sabe? São as pessoas desprezadas, né? Então a gente atinge aquele que ninguém dá valor, sabe? A sociedade coloca de lado, mas elas são importantes para Jesus e para a sua igreja. Uhum. A Duda Oliveira e a minha irmã Gabriela, elas querem saber, né? Assim, o Brasil é enorme e com isso temos muitas divergências culturais. Qual a situação mais incomum que você já viveu por causa de diferenças culturais, né? E aí é bem parecida com a pergunta da Duda. A situação mais incomum já vivida em missões, ou se você passou algum perrengue, se você já teve alguma divergência cultural aí nesse caminho. Ah, bastante, bastante, né? Uma coisa que me chocou bastante foi eu ter ido numa casa, né? A gente foi ajudar essa família, a gente foi visitá-la. É uma família muito necessitada. E ao chegar lá, a gente falou do amor de Deus, a gente orou, entregou uma cesta básica. E o que acontece? Uma menina muito nova, filha da família, estava morando junto com um rapaz. O rapaz tinha 18 anos e ela tinha 12 anos. Isso me chocou muito. Mas era comum para eles. Eu não sabia o que fazer, né? Então é uma situação que você, infelizmente, naquela região, para eles é normal, principalmente para essa família. Então eu fiquei chocado, né? Muito chocado. E tem outras histórias também, mas essa é mais recente, me deixou muito sem saber o que fazer, né? Um pouco chocado. E, bom, é difícil. A gente fica sem ter nem o que dizer depois dessa, né? Porque a gente tá. Semana passada a gente estava falando sobre a semana de exploração sexual de crianças, né? E a gente vive um país com dimensões de um continente, e quando você está aqui em São Paulo, você não consegue pensar que alguém está passando por uma realidade dessas na Bahia, né? Você pensa que isso está extinto, e aí chegam notícias como essa que você está trazendo, né? Olha, É, inclusive as meninas que sempre vai para lá fazer trabalho missionário, elas sempre dão aconselhamento e acaba pegando muitas jovens, adolescentes que foram abusadas pelo pai, pelo vizinho, pelo parente. Infelizmente é muito comum isso. E somente o evangelho para transformar a cultura daquele local. Porque se tornou cultural essas coisas, né?
Então, a gente faz um trabalho muito focado nas crianças, porque a gente acredita que Deus guarda, Deus livra, né? E também mudando a mente dos adultos através da palavra de Deus, porque quando a pessoa tem um encontro com Jesus, jamais ela vai abusar de uma criança, jamais vai machucar uma criança, e não tem somente isso, viu, Yara? A gente tem situações que a gente, às vezes, lida com violência contra a mulher também, né? Então a gente tenta ajudar de todas as formas, mudar essa realidade lá. A Silvia, Silvia Cortez, né, que você conhece, ela mandou uma pergunta aqui. Como você está se sentindo nesse tempo de pandemia com relação ao tipo de trabalho que poderá ser feito quanto ao quando o distanciamento social terminar? Deus tem dado algum direcionamento claro para você? Sim, sim, eu tenho orado já sobre isso, colocado diante do Senhor. Eu creio que o trabalho missionário ele vai ser mais intenso, né? Mais forte ainda. Por quê? A gente sabe, tem orado para que Deus dê livramento ao nosso Brasil, ao nosso país, né? Porque a maioria das famílias, né, dos jovens, por exemplo, eles vão para as capitais, São Paulo, Salvador, Santa Catarina, né? E com o desemprego vai acontecer duas coisas, nós estamos orando para não acontecer. As pessoas não vão ter recurso para pagar os aluguel, as pessoas não vai ter recurso, ou a pessoa vai virar morador de rua, ou ela vai retornar para suas cidades de origem. Com isso, vai aumentar cada vez mais a necessidade, né? E os pequenos empregos que tem lá no sertão, comércio, essas coisas, vão ser afetadas. Então as pessoas vão ficar mais necessitadas ainda. Então o trabalho vai ser mais forte social, né, evangelístico, né? E com tudo isso, quem sofre mais? Os necessitados e as crianças, né? Porque a criança ela não entende o que está acontecendo, né? Então ela vai pedir comida para o pai e para a mãe não vai ter, como é que vai ser, né? Então a gente tem orado para que Deus possa mudar a situação do nosso país, tanto na questão da saúde e econômica também. Porque o que acontece? Com isso, também tem a questão da pandemia. Lá não tem estrutura nenhuma, nem para as necessidades básicas. Tanto que a gente leva essa ajuda para aquele povo, né? E a gente chega lá e com essa pandemia, somente Deus para ter misericórdia do nosso sertão, do nosso Brasil. Eu vi ontem alguma coisa sobre máscaras, parece que o pessoal lá não está tendo muito acesso à máscara, não tá com essa cultura da máscara forte ainda lá, né? Então, e isso o que acontece? O nordestino é um pouco teimoso, né? E nisso tem que conscientizar a necessidade de usar máscara, de lavar as mãos, de higiene, né? Tem regiões que a gente vai fazer trabalho que até a questão de higiene, até a questão de banho, a gente tem que reeducar o povo, né? Ensinar o povo a tomar banho. A gente fez um trabalho num povoado chamado, dois povoados que a gente fez trabalhos, né? De quilombolas. Em 2016, junto com Salvação para o Sertão, a gente atingiu os quilombolas lá de Nordestina. O pastor Alex vai lembrar disso, né? E é uma região que são descendentes de escravos. E a cultura deles, para você entender, a gente doava roupa, eles não lavam a roupa, eles usam a roupa até rasgar e depois jogar fora. Ou então, quando suja, joga fora. E então, as pessoas achavam assim, é perca de tempo vocês fazerem um trabalho aqui, porque as pessoas são difíceis. E graças a Deus, hoje já tem uma igreja formada lá, com o resultado do nosso trabalho, né? Então, as pessoas têm mudado o costume, né? As crianças, quando vão para a igreja, toda tomada banho, limpinha, as mães, né? Então, o evangelho ele transforma também o social, a cultura de higiene, tudo isso, através da conscientização do amor ao próximo e a si mesmo também, né? Então a gente tem visto isso.
E também lá em Nova Soure, num povoado chamado Seremão, também a gente fez um trabalho lá, que é um povo assim bem carente, necessitado, né? A gente tentou implantar uma igreja batista lá, não deu certo. O povo que aceitou Jesus foi para a igreja Assembleia de Deus, mas o povo está convertido, está mudando seus costumes de questão de higiene mesmo, higiene, né? Então a gente vai ter um trabalho muito grande aí, até nessa questão de como lavar as mãos, né? Tomar cuidado, usar máscara, né? Então, com certeza, a gente vai estar trabalhando em cima das necessidades do que vai estar acontecendo a partir de agora nessa pandemia, né? Tá. Eu vou estar pegando mais informação para ver qual é a necessidade que eles vão estar vivendo agora. E a gente vai estar tentando suprir essa necessidade. Ale, a gente tem 5 minutos para encerrar, porque passa Mas muito já, rápido. Aí eu queria só avisar que a pergunta do rock eu não falei, quem falou foi o João Hamilton, que perguntou sobre o rock na sua vida. Também vou deixar aqui um livro que eu vi que você postou nas suas redes sociais, e aí eu vou deixar aqui essa dica de livro também. Por coincidência, eu tinha ele aqui também. E aí eu queria agradecer demais por você ter topado. Queria que você falasse quem quer participar, quem quer colaborar com o projeto, como é que faz, quem quer ir com você para o sertão, como é que faz. olha, não tem segredo não. Entre em contato conosco aí e vamos conversar, porque a obra de Deus precisa de pessoas que amam missão, amam pregar o evangelho, fazer a obra do Senhor, e qualquer ajuda que vier é bem-vinda. É bem-vinda, viu? Principalmente Gostei muito nesse tempo que nós estamos da vivendo agora. Só gostei muito, não deu nem para falar nada, tem muita coisa para falar dos trabalhos que a gente realizou, as cidades que a gente passou, né? quiser E fazer a live 2, parte 2. pronto, pronto. Vamos marcar aí, você marca aí, viu? Eu quero agradecer os irmãos aí que participaram, que estão assistindo. Tem um monte de pergunta aí que eu vi aí, que eu dei uma lida, não deu para responder, né? A gente deixa para a próxima live aí, viu? Tá certo, Ale. Eu agradeço muito, muito, muito. Agradeço a Bruna que cedeu, emprestou o Ale aí um pouquinho para a gente conversar. Tá aqui do E lado. Deixa eu pegar a perolinha para A mostrar para Pérola tá aí? vocês. Mostra a Tá. Pérola pro pessoal, que ela tá muito fofa. Vem cá, bebê, vem cá. Olha só, a Pérola versão Oi, lookinho de titia. inverno. Isso. Oi, Ai, que linda. titia. Dá um oi pro Olha só, pessoal. Angela. Ela tá assustada. Ai, tadinha. É muito séria essa menina. Muito séria. Fala, Pérola oi, daqui a bebê. pouco vai estar correndo com a gente por aí. A Natália tá querendo uma live com a Bruna. A Bruna não quer dar um oi aí, Bruna? Ó, a Temos Bruna, ela tá. 2 minutos para encerrar. A Bruna tá parecendo aquelas mães, sabe? Tá toda descabelada, mas a gente marca assim para ela participar. Eu Tá seguro a muito. perolinha e Bruna participa. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais do Alês. Eu vou marcar ele para vocês seguirem ele também aqui no Instagram, quem não segue, e acompanhar os projetos. Tá bom? Tá bom? Obrigada, boa Oi, Yara. noite. Obrigado aí, obrigado aos meus irmãos, amigos que participaram aí, companheiro de guerra e de oração, de trabalho missionário. Vamos em frente em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos. Boa noite. A live vai ficar disponível compartilhada aqui no IGTV, tá bom? Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, Yara. Obrigado, Tchau, viu? tchau. Obrigada.